E esse nosso primeiro painel ele vai tratar sobre procedimentos, rotinas e softwares. Eu queria chamar o Daniel Bucar Servásio para compor a mesa. Eu fui estagiário do Daniel algum tempo atrás. Queria chamar também meu vice-presidente do Instituto, Antônio Paulo Barça. Doutora Fernanda Negreiros, para compor a nossa mesa. Chamar Rafael Rodrigues também para compor a mesa. Pessoal, dessa apresentação inicial do Instituto, a gente vai, no decorrer da palestra, a gente vai falar um pouco mais sobre o que consiste o Instituto, quais são os produtos que o Instituto hoje está trabalhando e qual a ideia que a gente tem para crescimento. Mas, nesse primeiro momento, o primeiro painel, através de uma conversa, a gente decidiu construir a nossa fala de uma maneira orgânica. Então, a dinâmica vai ser um pouco diferente do olhar expositivo. Mas, primeiro, vamos fazer uma apresentação de quem está compondo a mesa, começando pelo Daniel. Tá. Depois eu conduzo aqui dentro desse olhar. Os pilares, tá ok. Meu nome é Daniel Bucar, eu sou advogado, tenho um escritório de pequeno porte já há cerca de 16 anos. Também sou professor de Direito Civil, vejo alguns alunos aqui presentes. Agradeço aí o prestígio à iniciativa do Tiago. Tiago é um querido amigo, foi meu estagiário já em Priscas Eras, virou um brilhante advogado, combativo, e é um movimento de resistência até aqui da pequena advocacia, né? É um movimento de resistência. A gente tem, hoje, no Brasil, nós temos 1 milhão, praticamente, de advogados. Certamente, esse 1 milhão não exerce a advocacia e, certamente, boa parte não integra grandes bancas. Então, de maneira que é um movimento até de resistência e de mostrar a demanda desse pequeno advogado, que é, sem sombra de dúvida, a maior parcela dos advogados do país. Com base nisso, ontem a gente teve a pergunta, o Marcelo Oliveira fez a saudação final, e ele fez uma pergunta aqui, depois que a gente vai repetir. Qual era o número de pessoas que tinham suas sociedades unipessoais, né, advogando unicamente, com uma outra pessoa, 2, 3. A gente percebeu que 70% dos componentes presentes eles eram advogados em bancas únicas, né, que vem ao encontro do que o Daniel está falando. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui novamente, no segundo dia, e ver que as pessoas estão aqui, nessa sexta-feira, interessadas em avançar nesse caminho, que é o caminho da gestão, da profissionalização da nossa advocacia. A minha contribuição para o painel de hoje é tentar conversar com vocês, de advogado para advogado, que já passou por esse desafio. Eu fundei a minha pequena banca há 15 anos atrás e, em determinado momento, eu tive muita dificuldade de traduzi-la como um negócio, né? Ontem, quem estava aqui presente pôde perceber que a gente tem toda uma dificuldade para escolher o tipo de negócio. Vou fazer uma sociedade, vou atuar sozinho. Então, a gente não aprende isso na faculdade. E quando a gente se dá por conta, a gente está cheio de afazeres, cheio de compromisso e não sabe lidar com isso. Então, eu praticamente, na época em que eu percebi esse problema no escritório, isso foi mais ou menos em 2004, 2005, eu estava um pouco sozinho, né? Não havia nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de movimento, de coligação, de escritórios. Sorte que eu tinha amigos como o Tiago, e a gente sempre se ajudou, assim como outros. O que eu pude perceber? Chegou um dia em que meu escritório ele já tinha um certo movimento, já devia ter ali uns 50 clientes, uns 200 processos, mas era todo dia um dia estressante. Eu saía do escritório e tinha sempre uma lista de problemas para resolver, né?
Daí eu parei e pensei, nossa, o que eu sou? Né? O que é isso? Que negócio é esse? Então, partimos para a gestão. A gente traduziu para o papel tudo que era prática do escritório e que era passada verbalmente. Né? Eu pude perceber que era assim que funcionava no pequeno escritório. Então, eu me lancei no desafio, junto com a minha equipe, na época, a gente era umas 6 pessoas, de construir, de colocar no papel os procedimentos. Então, para fazer isso, uma dica que eu dou para vocês, a gente tem que dividir a gestão. Nós temos que separar ela em 4 compartimentos, 4 pilares ou áreas, que, por mais que depois a gente ache isso óbvio, a gente não enxerga isso quando está lá no olho desse furacão de problemas. Né? E que áreas são essas? A área de atendimento ao cliente, onde vai funcionar também toda a atividade de marketing, os painéis posteriores ao de agora, vai tratar isso muito bem. Temos aqui profissionais de gabarito do marketing. Mas a área do cliente, que eu falo, é a área de cadastro também. Eu percebi que no meu escritório tinha muito cliente que sequer não estava cadastrado. Né? Então, muito antes da gente pensar num programa jurídico, um software, a gente tem que procedimentar coisas básicas como atendimento ao cliente. Né? Eu instituí lá no escritório uma regra: um caso só é um caso quando tem uma ficha de atendimento. Parece básico, mas a gente não faz ficha de atendimento no escritório pequeno. A gente senta, atende o cliente, quando ele já deixa aquele pagamento. Eu sou da época do cheque, né? Aquele chequinho ali na mesa. Agora, até tem outras formas de cobrança. A gente adota lá no escritório, por exemplo, boleto bancário. A gente acha melhor, porque a gente até controla, as saídas ficam ali visualizáveis em relatório. Mas, no começo, é assim, né? A gente atende o cliente, fica aquele, eu chamo de mato, né? Aquela pilha de documento do lado ali daquele cliente, e aquilo simboliza aquele cliente. Só que, com o tempo, isso não é possível. Então, a gente tem que implementar procedimentos de atendimento ao cliente. E lá no escritório a gente tem 3 partes: a parte do cadastro, que é esse atendimento, a parte da contratação e depois todo um setor de comunicação, onde o software é muito útil, porque permite a geração de relatórios personalizados, né, com o processo ou a demanda que ele tem. Né. E, além dessa parte de clientes, a gente desenvolveu toda a parte de produção, que é onde se dá a entrega do serviço jurídico. E, no começo, foi tudo de forma manual, até que a gente chegasse ao nosso primeiro, que, inclusive, é o que nós usamos até hoje, o nosso software. Não vou falar o nome dele, porque ele também não me ajuda em nada financeiramente, não convém. Mas é um software assim, bem acessível, não é nenhum empecilho em termos de... Não vou falar, não ganhei nada, não vou falar. Mas dali foi assim, quando eu aprendi a gerar relatórios, né, como que estão os processos parados há 30 dias. Então, antigamente, eu fazia uma coisa artesanal. Eu tenho um hábito de, aos domingos, fazer esse primeiro procedimento da área de produção, que é a lista de compromissos. Então, eu ia lá, pegava, ia do processo 1 até o último processo. E demorava horas, demorava 3, 4, 5 horas. Então, com a tecnologia, é possível você listar os seus processos que estão parados e começar a classificar os compromissos que você precisa para ele. Exemplo, diligência. Né? O processo está ali com uma juntada de petição há 2 meses e nada acontece. Bom, lá no meu escritório, a maioria das vezes, nós estamos pelos autores das demandas. A gente também advoga para empresas, mas o nosso forte é as demandas de pequenos detentores de fortunas, toda aquela questão que envolve os direitos patrimoniais, etc. Então, eu preciso fazer o processo andar. Eu peticiono, eu tenho que fazer o processo ir à conclusão. Eu preciso colocar no meu relatório de compromisso, lá a gente chama de fluxo de compromisso, esse tipo de diligência também. Diligências também, uma fase muito importante, aquela fase final, a famosa agilização do mandado de pagamento, do alvará, etc.
Então, o software é muito importante para o controle dos processos. Eu não vejo como prosperar uma banca de advocacia sem um software, né? Tomara que eles estejam me ouvindo aqui agora para me dar uma força também lá no escritório. Mas, fazendo essa propaganda, né, eles são muito úteis. E eu vou passar a palavra para dois monstros, né, dessa prática, que é a Fernanda e o Rafael. Um dialogou com o outro, né? A Fernanda é uma excelente advogada e ela conseguiu traduzir do mundo real para o mundo prático todas essas questões que envolvem o dia a dia do escritório para o Rafael desenvolver um excelente software. Então, passar a palavra para eles falarem um pouquinho. O que a gente propõe aqui hoje é responder, talvez, questões que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham, bem pontuais, a gente dizer como é que isso pode ser feito em termos de procedimento e rotinas. A gente só também aqui falar um pouco também da experiência, acabou que eu não... que era só uma rodada de apresentação, mas eu acho que vou falar um pouquinho da experiência que eu também tinha. Nada também. A gente está aqui praticamente num bate-papo. Mas essa questão, Antônio, sobre a gente receber cliente no escritório, você falou o mato de documentos, pelo menos na nossa experiência, nesses anos de advocacia, nós decidimos não ter papel no escritório, né? Que é uma questão que, não sei se vocês já passaram por esse tipo de problema, que às vezes o cliente te liga e diz, não, deixei o documento aí, você vai olhar, não está com o documento, você, naquela primeira reunião que você tem, que você recebe o documento, você não se sente nem à vontade de pedir um recibo, né, de fazer um controle. E a gente, pelo menos, adotou, a partir de um programa de gestão de documentos, um software de gestão de documentos, e que tem até um scanner dentro da própria sala de reunião, documento não fica no escritório. Não fica no escritório. E, a partir daí, a gente criou também, dentro desse software, uma rotina de pendências. Só que essa rotina de pendências, na verdade, a gente fez uma primeira vez até na tabela Excel, né, com uma pequena programação boba de quantos dias estão parados as pendências que ainda não se transformaram em processo, para ser gerido por um software de processo. E aí, nessa tabela Excel, passou 5 dias vira amarelo, e depois de 10 dias fica vermelho lá a coluna, para você saber também, inclusive, com quem está aquela pendência. Mas não só. O pior é que a gente ainda colocou um quadro, aquela lousa branca com papel, post-it amarelo, vermelho e verde também, para a gente se cobrar, que às vezes também só na planilha Excel a gente não tem total controle. E, bom, a gente, acabou lá no escritório, a gente busca o tempo todo criar ferramentas que nos atendam. Em relação a software, por exemplo, de gestão de processo, nós tínhamos, aqui a gente pode falar o nome do software, livre, a gente teve o CP-Pro quando a gente começou, o CP-Pro, o problema do CP-Pro e dos outros softwares que vendem, eles trazem, não sei se vocês já sentiram isso, diversas funcionalidades que não nos servem, né? Acaba que são softwares maravilhosos, tem gestão financeira, gestão administrativa, gestão de tudo, mas, no entanto, normalmente, um advogado de banca pequena, pelo menos os que eu converso, o que você quer é esse acompanhamento para saber quanto tempo o processo está parado, quanto tem que fazer a diligência, e um cadastro de clientes, uma gestão documental, que, normalmente, esses softwares acabam não atendendo. Nós fizemos uma coisa muito arriscada, que foi contratar um programador para fazer o nosso software, nosso escritório. Então, nós fizemos, juntou com outro escritório, e acho que bacana você ter o instituto para fazer essa interface, que eu chamei meu cunhado, na verdade, que é um amigo meu, falei, olha, a gente está pensando em fazer um software, então nós fizemos uma reunião, definimos quais eram as ferramentas necessárias para a gente ter, e logo em seguida implementamos, mas aí vem o segundo problema, que é o mesmo problema que eu tenho ouvido falar até de grandes escritórios,
desses novos robôs é que você tem que alimentar esses programas, né? Você tem que dizer, não basta só montar a arquitetura, mas tem que decorar também a casa desses programas. E aí demanda tempo nosso. Estou falando dos robôs, que eu vi uma apresentação, eu também sou procurador do município, e a gente viu uma apresentação desse robô da IBM, do Watson, mas é um caderno em branco, que você tem que escrever todo o algoritmo de acordo com a necessidade que você tem do seu trabalho. E isso, quer dizer, demora também 6 meses, 1 ano, até você chegar a uma boa funcionalidade do robô. E estamos acabando de fazer agora. Bom, só para terminar, a questão da gestão processual. Esse software que nós fizemos foi muito bom. Deu muito certo. Nós temos boas informações lá, temos boa gestão de documentos, de processos, só que nessa história da gente não ter tempo de continuar desenvolvendo junto com o desenvolvedor que nós chamamos, nós não temos a questão do acompanhamento processual. Isso a gente não conseguiu fazer. E aí, talvez, é um risco que nós corremos, que nós não chegamos a esse ponto de desenvolver que os softwares de prateleira eles têm. Realmente, isso é uma deficiência ainda no meu escritório, que a gente acabou fazendo uma planilha Excel, que é uma coisa ainda um pouco precária diante do que tem no mercado. Então, é uma coisa que a gente vai resolver, e é até bom aqui ouvir as experiências para a gente saber qual que a gente pode até contar para fazer uma experiência. E a gente ainda, nessa história de desenvolver software, a gente está fazendo um outro software ainda agora, terminando, que é um de gestão de contratos. A gente faz a ideia é fazer a reunião com o cliente, ou, enfim, ouviu a demanda dele para um contrato, e a gente já colocou nesse software dizendo o que mais ou menos o perfil do contrato que ele quer, com respostas sim e não, e a partir dessas respostas a gente cria um contrato, ainda naturalmente editável, mas que já nos traga uma base mais de cláusulas que nós já temos experiência para colocação no contrato. Então, quer dizer, essas rotinas, nós praticamente fomos sozinhos, né? Batendo cabeça aqui, batendo cabeça lá, ou esse meu amigo, meu cunhado, falando com colegas, amigos, saber quais são as experiências dele. E acho que aqui realmente a gente tem um fórum muito bacana de a gente poder trocar essas experiências, sem também, não sei se esse é o problema do advogado, Tiago, que a gente, quando começa a falar de um escritório do outro, não sei se a gente tem ainda a questão de concorrência, não vai roubar uma ideia minha, não sei o que e tal, quando, na verdade, acho que se nós nos unirmos no ambiente de solidariedade da própria profissão, a gente consegue alcançar muito mais distância, né? Pular muito mais obstáculos do que propriamente ficar sozinho com o nosso segredo, já que a gente não tem tempo. Talvez essa concorrência a gente até pode saber no campo da intelectualidade, de quem estuda mais, quem não estuda mais, quem se dedica a tal área, a tal outra área, mas a administração em si do escritório, essa a gente precisa trocar, compartilhar. Isso é importante. Ju, você me ajuda? Levar o microfone ali? Que a gente já aproveita. Só para fazer antes de apresentar o Rafael Fernando, enquanto a Juliana leva uma pergunta, que eu acho que essa tem que ser a dinâmica que a gente tem que construir. Obrigado, Ju. Lá no escritório no Mélio Dias, a gente tem 12 anos e a gente está com 1.000 processos, 35 empresas pequenas. A gente usa CP Pro. Então, depois era bacana ver o que cada um usa aqui. Como é que é a dinâmica interna nossa que tem a ver com o que vocês estão falando? Publicação de prazo é controlada através da planilha do Excel. Olha que absurdo, né? Eu tenho um sistema que eu não consigo consolidar tudo nele. A agenda de audiência é de papel. De papel, né? Então, assim, a gente tem o Google Calendário, a gente tem diversas outras oportunidades de fazer uma reunião de documentos em relação a tudo isso. Vamos abrir para pergunta, olha que coisa dinâmica. Não, na verdade, eu queria pedir só uma complementação de informação, que o doutor estava falando das 4 áreas fundamentais que ele achava importantes, mas o senhor só falou de 2, do atendimento ao cliente e da produção. Desculpa, mas é porque eu estava interessada. Muito legal.
Ficou faltando essas outras duas. Obrigada. Não, deixa ele responder. Perdão, é que a gente aqui fica um pouco nervoso, né? Eu sou advogado, eu estava vendo aqui, eu estava quase falando ali da tribuninha, fico mais à vontade, e aí eu me perdi. Tem a área de cliente, a área da produção, você tem que organizar a produção, que dia que eu vou fazer petição inicial, prazo é prazo, né? Prazo é o inimigo do advogado, né? Eu escutei isso lá atrás na prática jurídica e até hoje eu estou com isso na cabeça. Mas é assim, cliente, produção, financeiro e RH ou pessoas, né? No clientes, cadastro, contratação e a comunicação, e também as atividades e as ações de marketing. A produção é a forma que a gente vai organizar o trabalho do nosso escritório, né? Aquilo que a gente mais gosta de fazer. A parte financeira também é muito importante, porque, por mais que a gente não se dê conta, a primeira área de gestão que é criada é a financeira, é onde os sócios se encontram, é onde você está ali realmente praticando sua primeira parte numa possível gestão. É ali onde a gente vai fazer nosso plano de contas, que pode ser em Excel, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, orçamento, e os demonstrativos de resultado. A gente tem que fazer um balanço todo mês. A gente tem que fazer um balanço anual. A gente tem que saber para onde é que a gente está indo, aonde a gente está ganhando, etc. E a parte final de pessoas é muito importante, porque quando a gente cresce, vou contratar um estagiário, vai ser meu assistente, vou contratar uma secretária, daqui a pouco a gente pensa em advogado associado, mas a gente não prepara essa área. Essa área de pessoas é onde a gente vai ter a parte do plano de carreira. É muito importante. Mas para que eu vou fazer um plano de carreira se eu sou do, como a gente denominou aqui ontem, bloco do eu sozinho? Mas espera aí, você vai querer ser sozinho? Você não sonha que seu escritório cresça? E você, de uma pessoa até 5, já é um crescimento exorbitante. Chegando até 10, que é o conceito que a gente tem aqui, limite, não que a gente queira que todos sejam pequenos, mas é muito difícil sair desse universo. Então, a gente tem que ter já desenhado essa área, que consiste no plano de carreira ali em pessoas, e também a parte de treinamento e seleção, né? O que eu fiz lá no escritório? Eu escrevi 4 manuais, um para cada área dessa. Então, quando chega lá um candidato a membro do escritório, eu deixo lá no site do escritório uma área lá em aberta para a pessoa colocar currículo. Quando ela chega lá no escritório, eu não exijo nenhum conhecimento do direito. Eu até agradeço quando a pessoa não tem conhecimento, porque eu posso moldá-lo com aquilo que eu quero desenvolver nele. Mas eu já deixo pronto os manuais, estudo os manuais e eu faço um exame de admissão com base nos manuais, porque ele já entra no escritório treinado, ele já conhece as nossas políticas. Lá nesse manual, eu sou assim um pouco... não sei se é um toque de organização ou esquizofrenia, mas eu coloco até onde ele tem que colocar a petição, qual é o escaninho que ele coloca a petição depois que ele protocola. Porque lá eu gosto de um papel para montar as minhas pastinhas ainda, por mais que o processo seja eletrônico, a minha parte não. As minhas petições estão físicas, numa pasta organizada. Eu vim, né, comecei muito cedo, estou apegado a essa área, essa materialidade ainda. Mas são essas 4 áreas. Você tem mais alguma dúvida? Tá. Doutora Fernanda. Então, eu sou a Fernanda, eu sou sócia do escritório Gondim Albuquerque Negreiros. É um escritório de contencioso de alto volume, tem 15 anos de mercado. Lá no escritório, eu sou gestora da operação jurídica operacional. Mas estava ouvindo o que eu estava falando? E a gente teve a oportunidade de, durante esse tempo na minha carreira, só para fazer um contexto, eu estou no mercado de contencioso de alto volume há mais de 10 anos, e antes disso eu vim de pequenos escritórios. E as dores iniciais são as mesmas, né?
eu estou há muitos anos no escritório, eu estou 8 anos no escritório, que eu sou sócia hoje, e a advocacia de alto volume, ela diferencia dos pequenos escritórios em razão, como o nome já diz, do volume, né, de processos e de clientes. E quando a gente tem uma advocacia de alto volume, se não tiver uma organização na linha do que o Antônio estava dizendo, né, se não tiver uma coisa muito organizada, do ponto de vista... Está dando uma microfonia, né? Do ponto de vista de gestão, de operação, com as devidas coisas nas suas caixinhas, como ele mesmo colocou, a gente realmente se perde e o escritório não vai conseguir evoluir e certamente não vai sobreviver. Então, pela experiência, pela até a mudança da advocacia durante esses anos todos, a gente conseguiu construir um escritório sólido, baseado em organização, em métodos que ajudassem na produção e na eficiência do que é entregue, porque, apesar da gente falar em contencioso de alto volume, chamado de contencioso de massa, os clientes atuais do contencioso de massa esperam de nós, escritórios de massa, entrega de escritório pequeno, né? Entrega o que a gente chama de escritório de boutique, né? Aquela massa antiga de 10 anos atrás, o famoso copia e cola, embrulha e manda, isso não existe mais na advocacia de hoje. O escritório que certamente atua assim não vai sobreviver nesse mercado. Então, a tecnologia veio para o nosso escritório como um meio de sobrevivência para que a gente pudesse ser eficiente e mantivesse uma qualidade de alto nível para conseguir se manter no mercado. Sem a tecnologia, dificilmente a gente ia estar no patamar que a gente está hoje, porque o uso da tecnologia é fundamental. Mas, nesse campo, quando a gente fala em a tecnologia ajuda, o Rafael vai esclarecer um pouco melhor aqui, né, as ferramentas tecnológicas, a diferença de uma coisa e de outra, mas o que eu vejo na minha concepção, pela minha experiência, que é muito importante, é que a tecnologia tem que agregar ao nosso trabalho, de forma que a gente alimente, todo o sistema tem que ser muito bem alimentado. A dificuldade que a gente encontra na nossa parte humana é que as pessoas têm dificuldade com essa interação com a máquina, né? Quer dizer, o famoso não tenho tempo, não vou conseguir fazer, entre fazer a petição e alimentar o sistema, prefiro fazer a petição e ir para o próximo, e as coisas não podem ser dessa forma. Porque, quando a gente fala em organização e padronização, a gente precisa passar pelo processo e a mudança de cultura de utilização da tecnologia como ferramenta, mas para que as pessoas alimentem, mantenham o sistema alimentado, esse sistema de gestão que vai conduzir os processos internos. E essa mudança de cultura é o que eu venho pregando nos últimos tempos, né? Até tive a oportunidade de escrever um artigo que foi publicado no Migalhas essa semana, que fala sobre os escritórios de vanguarda e a inovação disruptiva, que é justamente esse caminho de colocar para pequenos e grandes escritórios a tecnologia como uma forma de melhorar o nosso trabalho para que a gente, advogado, se dedique exatamente à essência do nosso trabalho, que é ter uma técnica melhor, defender uma tese melhor e usar a tecnologia como meio de nos ajudar nesse processo de entregar para o cliente o melhor resultado. Nosso caminho tem que ser buscar melhores soluções processuais ou técnicas para o nosso cliente, até usar isso como forma de captação de cliente, ao invés de se perder com papel, enfim, com essas coisas que a rotina exige de nós, advogados, né? É um pouco essa a minha experiência. Eu queria dividir com vocês. Estou aberta para perguntas. Obrigada. Rafael. Bom, meu nome é Rafael. Eu sou aquele cara que não é o advogado da mesa. Eu sou de TI. Vim para essa área por uma questão assim incidental. Minha mãe é advogada. Me levou para trabalhar no escritório dela quando eu era adolescente ainda, tinha, sei lá, 16, 17 anos, e me apresentou. Tá ouvindo? Tá beleza? E aí, com 16, 17 anos, ela me apresentou o fichário. O fichário é aquela coisa, né, cheia de número de processo que eu tinha que carregar até o fórum
ir até aquele corredor, acho que é o segundo corredor, né? Digitar o número do processo, sai uma tripa. Quem tem menos de 40 anos não vai saber o que era isso, mas sai uma tripa imensa. Eu voltava aquele roubo de tripa para o escritório, aí cortava as tripas, olhava na pasta se a tripa era igual à tripa anterior, né? Aí, se a tripa fosse igual, eu jogava a tripa fora, deixava a tripa anterior lá. Se fosse diferente, trocava pela tripa nova. E, com um mês, com a minha mãe, eu queria matar aquele fichário. Eu achava aquilo uma coisa horrorosa. Porra, você tem que ir até o fórum, tirar o andamento do processo e tal. E sempre gostei muito de informática, como hobby, né? Na adolescência, já programava desde muito cedo, por questões assim, de curiosidade mesmo. E fiz um sisteminha para acompanhar o andamento dos processos usando um appletzinho, que quem for muito antigo vai lembrar que o TJRJ colocou um applet azul do lado esquerdo para fazer busca processual. E eu comecei a usar isso. Falei, olha só, mãe, eu não preciso mais ir no fórum. Eu posso fazer daqui. Ela não acreditou. Ela falou, não é assim que as coisas funcionam. Pô, olha só, você vai... Hã? Ela adorava. E, pô, era na Presidente Vargas. Eu tinha que andar até o fórum, pô. A parada não era legal, né? E, assim... E tem muita gente que diz que a necessidade é a mãe da invenção, mas eu acho que a preguiça é um motor maior, né? E aí, eu acho que esse é o grande ponto do direito. O advogado é aquele cara que estuda para o litígio. Ele é o cara preparado para brigar. Ele é o cara que vai, poxa, ter um oponente. E na minha caminhada, embora eu tenha ficado, né, trabalhei com a minha mãe, aí saí, fui dar aula de programação. Em 2004, eu voltei para o escritório para ministrar um curso, acabou que eu virei gerente de TI de lá e fiquei 7 anos lá, numa banca grande. Saí de lá, voltei para a TI, para trabalhar com segurança, entrei em projetos de segurança de banco, de concessionária de energia, telefonia. E nesse ano, embora já viesse prestando serviço para o Gondim já há algum tempo, me convidaram para virar sócio de lá, numa estrutura societária diferente, evidente, né? Eu não posso ser sócio de história de advocacia, mas numa composição societária diversa, entrei na organização. Nesse período em que eu fiquei fora do direito, eu lidei com diversos outros profissionais, mas eu não encontro, junto a engenheiros, a bancários, a médicos, a vontade pelo litígio que tem o advogado. O advogado acha que todo mundo é oponente dele. O pequeno histórico acha que o pequeno histórico vizinho é inimigo dele. O pequeno histórico acha que o grande histórico é inimigo dele. O grande histórico acha que o pequeno histórico é inimigo dele. E todo mundo acha que o judiciário é nosso inimigo. O que, de certa forma, é verdade, porque você pega uma petição, você prepara uma peça, você protocola essa peça, e você lê a sentença e, porra, o cara não leu o que eu escrevi. Assim, ele não se deu o trabalho de ler meu argumento. Isso quando a sentença tem a ver com o que está sendo pedido, que, eventualmente, a gente tem que ficar brigando porque a sentença não tem nada a ver. Então, a gente tem uma classe que é feita para o litígio, que se prepara para o litígio. E aí, em dado momento, colocam essas pessoas em contato com organizar contas a receber, organizar contas a pagar, contratar pessoas, fazer cálculos, diversas coisas que não ensinaram na faculdade, para as quais existem profissionais que podem fazer isso, mas o judiciário meio que não está muito afim de se preocupar com essas coisas. A própria implementação que a gente teve no Brasil de processo eletrônico é uma implementação porca. O processo eletrônico no Brasil não é eletrônico, é digitalizado. É diferente de ser eletrônico. Você pega um processo de papel, ele vira PDF e alguém fala, porra, é eletrônico. Mas não é. Você não consegue extrair dado dali. Você não consegue pegar uma petição inicial de alguém que está te processando ou a contestação de alguém que você processou, entregar para a máquina e falar, beleza, qual é o caso? Não dá, ela não consegue. E curiosamente, numa demonstração que eu vi esse ano, eu vi um software de análise de documentos funcionando muito bem para a escritura. Aí você pensa, puxa, o cara arrasta uma escritura para o sistema, e aí o sistema diz o endereço, a metragem, quem é o dono, quanto custou. Quem é o dono, quanto custou, como é que foi pago. Porque a escritura é um documento parametrizado. Ele é sempre igual. A escritura tem uma organização, tem um modo de ser de uma escritura. Um documento judicial ainda não tem. Embora a petição inicial tenha trechos, blocos determinados, aquilo não está disposto de forma organizada. Da mesma forma que uma sentença também não é algo muito organizado. Você vê o juiz falar de um monte de coisa, e pensa, porra, vai dar. Chega no final e não deu. O cara, né? É diferente.
talvez devido ao amor pelo litígio, os documentos judiciais não sejam muito claros, não sejam muito organizados. Então, o meu trabalho com isso, nos 2 escritórios por onde eu passei, né, por onde eu passei antes e onde eu estou agora, é fazer com que o advogado volte só para o litígio, de preferência com muito amor e carinho, né, sem agressividade, mas volte para o litígio. E que a máquina consiga ajudar o advogado a advogar melhor. Muita gente diz, em meios de comunicação, porque isso gera clique, isso gera audiência, dizer, existe inteligência artificial e o advogado vai morrer. Isso não vai acontecer. Nem agora, nem depois, nem talvez por 20 anos. Não vai acontecer. Mesmo ainda, aí a gente pegando em inglês, né, onde existe mais evolução tecnológica para a interpretação de documentos e fala, ainda é muito difícil o cara conseguir fazer o telefone dele entender tudo o que ele quer fazer. Quanto mais a máquina entender um texto jurídico. Então, essa ideia de que existirá um sistema onde você vai arrastar inicial para lá, ele vai dizer para você do que se trata, ele vai buscar no banco jurisprudencial aquela demanda, vai dizer para você, dentre aquelas demandas que ele encontrou, qual é o melhor argumento para rebater aquela demanda, dentre esse argumento, verificar o que reforma ou não reforma na turma e te dizer, olha só, cara, esse aqui é o melhor argumento. Isso não vai acontecer. Embora muita gente venha dizendo que isso é o caminho, não é ainda e está muito, 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 muito longe de ser. A tecnologia vai entrar e está entrando para tornar o nosso trabalho mais eficiente. A robotização, e nisso, talvez pelo nosso poder de desenvolvimento, a gente tem vários robôs lá no escritório, são para fazer o trabalho do advogado ser mais fácil. Inclusive, algo que a gente vem conversando com o Thiago, que inclusive eu quero aproveitar para agradecer, eu esqueci de iniciar a fala, esqueci de agradecer o Thiago, cara que a gente começou a se relacionar por outros motivos, ele é o pai da minha sobrinha, ex-marido da minha irmã, e um cara guerreiro, assim, excelente pessoa, e uma das coisas que a gente quer aproximar com o Instituto é, eventualmente, dividir soluções tecnológicas nossas, porque, assim, a gente não vai... isso não é algo que... Não é um segredo, não se trata de questão de patente e tal. A gente acha que é importante que a coisa evolua de forma orgânica, então a gente tem algum interesse em dividir isso. A empresa, né, tem no grupo um braço tecnológico e a robotização, os robôs que a gente desenvolveu, são para facilitar o trabalho. Exemplo rápido. Um advogado faz uma contestação. No nosso caso, eu falo contestação porque a gente, eventualmente, está pelo réu, geralmente, né? Faz a contestação. E, normalmente, esse cara tem que entrar no tribunal, e aí, vamos lá, são 27 estados, cada um com um TJ, cada um com um tribunal de trabalho, cada um com um tribunal federal, e, eventualmente, cada um com um sistema. Ok, o trabalhista é um sistema só, mas os tribunais cíveis, basicamente, cada estado tem o seu. Bom, se você estiver no Espírito Santo, são 3. Tem o primeiro sistema, aí, não, esse aqui não está legal, vamos fazer o segundo, fizeram o segundo, aí agora o último é o que o CNJ recomendou. Então, você precisa mandar aquela petição que você fez para o tribunal. E aí, um tribunal tem limite de 2 MB, o outro tem de 4 MB, o outro tem limite de 5 MB, o outro você assina antes, o outro assina depois. Isso é um inferno. Não é legal trabalhar assim. Então, nosso robô faz o seguinte, ele recebe a petição em PDF e assina. O seu robô faz assina, pá, se conecta ao TJ, fatia a petição no tamanho que o TJ acha legal, porque cada TJ acha uma coisa diferente, não há um padrão, né? Deveria haver um padrão, mas não há um padrão. E aí faz o protocolo da petição e depois manda para o advogado lá o recibinho da contestação protocolada. Como os nossos clientes são grandes, eles exigem que a gente trate no sistema deles também. Então, nosso robozinho vai lá e manda a contestação para o sisteminha do nosso cliente. E também gera um retorno disso. Então, aquele advogado que estudou 4 anos, 5 anos, desculpa, que estudou 5 anos, para fazer uma contestação bacana, ele se limitou a fazer a contestação bacana. A gente não colocou o cara para ficar esperando o upload, para ficar esperando aquele arquivo voltar, para ficar esperando... Cara, trabalho administrativo é perda de tempo, é espera. É uma pessoa olhando para o computador, esperando o computador fazer alguma coisa. Então, a tecnologia, ela entra, está entrando e vai continuar entrando mais
para tornar o trabalho do advogado mais rápido, mais produtivo e, eventualmente, torná-lo um advogado melhor. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, por mais que vocês leiam por aí, não tem a menor chance de substituir o advogado. Mesmo com o investimento, né, o brasileiro é um povo bem adepto do litígio, mesmo na questão de, eventualmente, ter uma justiça sem advogado, que também a gente vê, né, acontecer, vai ter conciliação, vai ter mediação, então não vai ter, né, o advogado, não vai ter... o consumidor vai virar lá para a empresa que prestou serviço. O consumidor vai virar para a empresa que prestou serviço e vai resolver isso sozinho. Isso não vai acontecer em larga escala. Nem o consumidor está preparado para formatar a demanda dele e nem a empresa está preparada para atender a essa demanda do consumidor. O advogado e vai continuar sendo necessário. A gente não está vendo isso acontecer em lugar nenhum do mundo. Não tem esse movimento. Então, assim, muitas vezes a gente vê notícias alarmistas, colocações que não são feitas da melhor maneira, meio que levando para esse lado, mas isso não vai acontecer. Tá. E é isso, assim, a ideia é fazer meio que um debate para a gente trazer as dores das pessoas e, eventualmente, obter soluções e tentar mostrar como a tecnologia pode ajudar o trabalho de todo mundo sem ser uma ameaça, porque ela não é uma ameaça. É isso. Eu tenho uma pergunta. Algumas. Que programa é esse? Onde é que eu compro? Então, esse sistema, a gente usava o CPPRO. O CPPRO não é um sistema ruim, só que o CPPRO é aquela questão que já foi levantada. Ele serve para todo mundo e acaba servindo para ninguém, porque ele tem recursos para fazer qualquer coisa. E isso torna o visual um pouco poluído. Então, a gente acabou desenvolvendo, eu fui chamado há 4 anos para desenvolver internamente um sistema, a gente formatou a gente organizou o mundo real junto com o sistema. Isso também é muito importante. A gente não criou um sistema achando que ele tem o condão de tornar o nosso mundo real melhor. Não, o mundo real evoluiu junto com o sistema. As pessoas aderiram aos procedimentos junto com a evolução do sistema. Um sistema não tem o poder de tornar as pessoas organizadas. Entendeu? Então, não tem. As pessoas acham isso. Não, eu vou comprar um sistema e eu quero ficar organizado. Não vai. Não vai. Você vai comprar um sistema e você vai ter um sistema. Fim. As pessoas precisam vibrar naquela frequência, ir naquela direção. É um trabalho de formiguinha, um trabalho assim, mesmo as pequenas bancas, e nesse ponto, assim, eu tive até um exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito desorganizada, né? Quem sabe seja um degenero, eu também sou bastante desorganizado, mas a coisa não evolui se você não for organizado. Então, é por isso que a gente teve esse cuidado de desenvolver o sistema atrelado aos nossos procedimentos, indo um pouco além. Para processos padronizados, e aí uma observação positiva do judiciário, o processo de JEC é um processo padronizado, é um processo que tem inicial, da audiência, tem a sentença, tem o recurso, é algo que segue uma linha lógica, isso é muito legal. O de vara civil não é assim, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O de JEC não, o de JEC tem uma organização, tem um fluxo melhor. E no nosso sistema, a gente parametrizou todos os passos possíveis de um processo de JEC, deu mais ou menos 180 passos. Então, o advogado começa a responder naquele processo e o sistema pergunta para ele qual é o próximo passo. Ele oferece para o usuário quais são as alternativas a partir daquele passo onde ele está. Isso facilita o nosso controle de prazos também, de providências. Então, assim, o sistema, respondendo a pergunta, o sistema é o nosso sistema. A gente desenvolveu um sistema que pretende, de alguma forma, era um projeto para 2019, mas, de alguma forma, isso meio que ir para o mercado. A ideia é essa, não para esse momento, mas a ideia é que isso vá para o mercado em alguma escala. Oi. Claro. Boa noite. Desculpa a minha ignorância total no assunto, eu não sei se eu não entendi direito. Já existe um sistema que protocoliza para a gente?
Para os Então, tribunais, é isso? o nosso sistema, no nosso escritório, o nosso sistema próprio, no nosso escritório, tem essa função. A gente foi meio que obrigado a desenvolver isso para minimizar os erros. Pensa bem, a gente tem um volume muito grande. Então, se o advogado comete uma falha no protocolo, não adianta ter sido a melhor contestação. Então, assim, a gente penou muito. Existe. A gente penou muito para desenvolver isso, mas a gente tem uma solução no nosso sistema que faz isso. Seria, no caso, como você falou, da parte de um robô, no caso. Isso, é um robô. Como é que ele funciona? Como é que o robô funciona? Ele recebe, de um lado, uma inserção de informação, que, no caso, o advogado vinculou aquela contestação naquele processo e deu um comando na página do processo de protocolar aquela petição. Isso coloca esse documento numa fila, o robô processa essa fila, ele se loga no TJ, ele usa, né, no caso, aquele certificado digital, o X159, né, que vocês têm, usa o certificado, chama o programa de assinatura, assina a petição, eu tenho aí um documento assinado, aí por isso que esse ponto é meio delicado, porque é muito interno, né, a gente assina com o nosso certificado, mas loga no site do tribunal, verifica o tamanho do PDF, fatia se for necessário, e vai no menu, clica lá sozinho, clica no menu lá para protocolar, coloca os dados, busca o processo, abre a página de protocolo, indica o arquivo, sobe o arquivo. A gente pegou todos os passos que um humano dá junto ao site e parametrizou para a máquina dar esses passos, ler as respostas e dar os próximos passos. Foi... Oi? Todo mundo quer. Oi? Como é que... Então, no nosso caso, o nosso robô de protocolo não tem GRERD, porque a gente protocola uma peça que é free, né, que é a contestação e o recurso. O recurso tem. O recurso, ele... Aí, nesse caso, é manual, mas a contestação é automática. Mas não é difícil colocar o número da GRERD lá, porque se quando eu... exatamente. Se quando eu vinculo o arquivo lá, se o sistema perguntar para o cara, esse documento tem um número de guia, eu digito o número de guia, e isso vai ser informado lá na frente pelo robô, né? Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças também colocar essa funcionalidade. Mas, Rafael, é possível a gente, que tem pequena banca, ter acesso a isso sem um valor astronômico? Porque é o nosso medo, né? Nossa, vai ter como a gente... Então, a ideia Oi? Não, então, a ideia, assim, a ideia não era fazer uma propaganda, uma venda, assim. É uma vontade que surgiu de várias conversas que a gente teve com o Tiago, para agregar valor ao Instituto. E a gente pode, eventualmente, trabalhar numa ferramenta que funcione apartada, que, para quem já tem sistema, para quem não está interessado num sistema novo, tenha um portal, um site, algum lugar onde você possa, pelo menos... colocar a tua contestação num formato adequado para subir para o TJ. Isso já seria uma coisa interessante também, um passo inicial. E, eventualmente, se a pessoa fornecer lá no portalzinho lá o login, o portal fazer a autenticação e subir aquele arquivo. Isso não é algo que a gente não possa ter no radar. Isso é algo que a gente, eventualmente, pode ter isso rodando, junto com outras coisas, mas não é um bicho de cabeças, não. Pessoal, com esse link, agora a gente vai criar uma dinâmica que vai sempre trazer vocês para ela. Mas eu queria trazer o Daniel para qual é o olhar dele como advogado frente a essa tecnologia. Você e o seu escritório se sente inserido a isso? Você percebe que isso que é um obstáculo, que é um adversário? Como é que você entende isso, Daniel, na sua visão de advogado? É um obstáculo. Não vou ser hipócrita. Assim, para a gente vê que é um obstáculo. Primeiro que você tem uma série de ofertas, inclusive de desenvolver, e a gente, como eu falei, nós desenvolvemos, mas não tivemos tempo para nos dedicarmos, com uma pequena banca, para manter o sistema e continuar o desenvolvimento, como você falou, a gente botou uma pessoa do nosso lado e a gente foi olhando a realidade. Tá, obrigado. Então, é um obstáculo, assim, a questão da organização, né, como você bem falou, a organização
o sistema não traz organização, nós temos que ser organizados. Também é um outro problema que a gente tem que também aprender isso, né? É criar método de organização para atender o sistema, que os sistemas também nos colocam em desafio à nossa própria organização, porque eles têm uma organização bem própria, né? Então tem essa... É um obstáculo, enfim. E a questão do preço também, a questão do preço do investimento. Esse que nós desenvolvemos foi um investimento alto, acabou não chegando ao final dele a ter total serventia. Enfim, esse realmente é um obstáculo. A gente tem que... Estou ouvindo aqui, aprendendo realmente bastante para entender que a gente tem que, junto, trocar uma ideia para poder ver qual é o melhor. E, assim, eu queria saber a opinião do Antônio, porque existe também sempre um duelo em relação até o Vinícius vai falar sobre isso, sobre as questões do Tribunal de Ética e Disciplina, sobre o nosso Código de Ética, que faz algumas vedações. Dentro do aspecto do olhar, da tecnologia, existem hoje sistemas, sites, inclusive, que trazem contratos. Eu não sei, mas eu vou falar o Underlegal, você busca. O Underlegal tem uma versão tanto para o público, né, para as pessoas, e como para o advogado, não o setor profissional em uma área simples. Em português? Em português. E aí, qual é a questão disso? Um contrato de emprego que pode ser feito, um contrato de um empregado doméstico que pode ser feito, que antigamente um advogado podia cobrar, sei lá, R$2.000, agora você paga 80. Então, tem um outro olhar que também a tecnologia está trazendo. Ela não é só benéfica, também a gente tem que trazer à pauta essa discussão. Antônio, o que você acha disso? Fala mesmo. Tem contratos complexos, não tem? Não poder. Programa de compliance? Bom, o que eu acho disso? Quando eu comecei, eu trabalhava com bastante imóveis, e quando tu ia na banca de jornal, tinha lá contrato de locação pendurado na banca de jornal. O proprietário que quer fazer um contrato de locação com o modelo da banca de jornal, vai fundo. Eu, como advogado, eu tenho muita fé na justiça, tenho fé no meu trabalho, trabalho muito me auto-aprimorando, e vocês, né, podem acreditar nisso. Com o tempo, as coisas tendem a dar certo. Então, tem vaga sempre para quem está ali lutando, né? O Rafael falou isso, a tecnologia não vai tirar postos de trabalho, mas é bom a gente fazer uma marcação aqui, né? Eu não quero robô decidindo a minha vida, ninguém quer, né? Eu não quero também que a pessoa entre num tipo de plataforma, coloque lá a demanda dela trabalhista e já sai ali o seu advogado. Eu acho que isso tem que ser proibido. Eu acho que por trás de qualquer tecnologia que seja inerente à profissão exclusiva de advogado, tem que ser trabalhado por um advogado ou um estagiário supervisionado pelo advogado. Então, eu não temo esse tipo de coisa. Eu acho que o que o tribunal, o que o judiciário fez com a gente foi uma coisa bem feia, né? A gente não é treinado nem para ter o escritório como um negócio. E aí, do nada, eles plantam na nossa frente aí a necessidade de de nos adaptarmos ao processo eletrônico, e não dá para a gente ferramenta, não faz nada. Inclusive, isso foi motivo acho que da aposentadoria de advogados mais velhos, advogados na área trabalhista, que tinham toda uma expertise, uma prática, e, coitado dessas pessoas com mais idade, o desespero delas para tentar se adaptar, né? Porque até hoje eu passo por isso. Eu fiz 40 anos recentemente, eu falei, eu já sou o senhor. Eu sou o senhor, isso aí é coisa de gente nova. Vamos lá, estagiário, dá um jeito nisso, cara. Pô, né, me ajuda aí, cara. Pô, quantos cabais fatiar? Cada tribunal vem com um tipo de coisa, tu assina antes. Daqui a pouco, quando tu aprende o outro, não, esse aqui você assina depois. Esse você assina a petição. Pois é. Mas eu estou muito interessado nesse produtinho que faz um upload, já vai com tudo, é uma maravilha, né? Eu acho que essas facilidades, sim, a gente tem que lutar por elas, se adaptar, mas, de forma alguma, eu tenho algum receio, não tenho medo da tecnologia, não. Obrigado, Antônio. Eu queria falar com a Fernanda sobre isso, Fernanda.
Dentro dessa construção que você vai complementar, eu queria entender, que a gente estava conversando ali antes, sobre organização, métodos e culturas, em contraponto à questão dos softwares e de toda a tecnologia. Quando a gente saiu do CPPRO, como o Rafael colocou, e foi para o sistema desenvolvido por ele, né? A gente trabalha com muita gente, né? Como eu falei, são muitos processos e muita gente. E, no início, a maior dificuldade era colocar o mundo real para o mundo tecnológico, porque a gente pensa muito... Nós, advogados, temos uma formação muito de pegar em papel mesmo, né? Eu sou assim também. Não gosto de livro, esse negócio de livro em tablet. Eu adoro um livro em tablet. A gente tem que respeitar nossas características, né? Mas para que a gente possa avançar aí adiante e aderir até as tecnologias, que são os robôs que agregam valor para o nosso negócio, existe uma necessidade de mudança de cultura muito grande. Isso foi nosso maior desafio, né? Com a nossa equipe lá no escritório, porque as pessoas eram muito preocupadas se iam se adaptar à tecnologia. Eu sempre passei a vida fazendo isso assim, eu não quero mudar. Passei a vida... estou há 5 anos fazendo isso assim. Então, assim, essa é a nossa maior dificuldade, porque você tem, às vezes, uma ferramenta na sua mão que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de aderir. Eu falo isso até desse robô que ele acabou de falar. Quando a gente implementou esse robô, os nossos advogados não acreditavam no robô. Não, isso não existe, não. Eu prefiro fazer manual, porque eu passei a vida fazendo manual. Não, robô não, eu tenho medo. Vai que não protocola, né? Se não protocolar, o que eu faço? Se não protocolar, o robô vai te dizer que não protocolou. Não, tem todo um cuidado. A gente faz uma coisa... Não, a gente faz um sistema que tem um robô e o robô notifica se não protocolou por alguma inconsistência. Isso, cuidado, mas mesmo falando isso, as pessoas têm dificuldade de querer usar o robô. Então, a gente investe em tecnologia e as pessoas têm uma cultura de achar um pouco de medo, né? Nós, advogados, também, como todos os seres humanos, a gente tem um grau um pouquinho maior da dificuldade da mudança, né? A rotina ali, a gente na caixinha, a gente não quer sair da nossa caixinha. Isso é muito comum para nós, advogados, né? Pelo menos eu vejo isso como característica muito comum lá no escritório. Então, a primeira coisa, é necessário que a gente se abra um pouco para esse mundo. Uma coisa que é certa é que a tecnologia vai agregar valor para o negócio, para qualquer negócio. E essas ferramentas tecnológicas vão transformar a advocacia. Nós, querendo ou não querendo, ela vai se transformar, mas não vai acabar com os advogados, como disse o Rafael. Eu também não acredito nisso. Pelo contrário, eu acho que ela vai agregar valor para que nós, advogados, façamos o nosso trabalho cada vez melhor. Vou dar um exemplo. Esse exemplo do contrato. Realmente, esse site que faz... Eu vi até no Mundo S.A., no Globo News, falou desse site. De vez em quando, a Globo News coloca uns programas que é aquele Mundo S.A., que fala muito de tecnologia de hoje, as empresas de ponta e tal. Eu gosto muito de assistir esse programa. E, nesse programa, realmente, quem vê aquilo pensa assim, então, agora, estou pensando no empresário pequeno, né? Não estou pensando em nós, não. Empresário pequeno assistindo o programa. Então, eu não preciso mais pagar advogado, né? Agora eu vou acessar o site, vou pagar R$80 e vou ter o contrato que eu queria, o contrato da minha vida. Ele só esquece que a gente estudou, a gente tem técnica para fazer as coisas, a gente tem cuidado com cláusulas específicas de contrato que o sistema não tem capacidade de dar. Quando a gente fala em inteligência artificial, ela não é inteligência humana. Então, a inteligência artificial ela só fica mais eficiente na medida que um humano ensina ela a fazer as coisas. Não é isso, Rafael? Sim, sim. Então, isso significa dizer que nós, somos humanos, somos imprescindíveis para o que a gente faz, que é técnica. Então, mesmo num contrato, aí esse cidadão vai lá fazer um contratinho, vai ficar uma boa porcaria. Não estou desacreditando da ferramenta, não, tá, gente? Mas se você coloca isso no escritório de advocacia, aí seu estagiário faz rapidinho contato para você, olha como vai agregar valor. Você coloca lá, paga, se você quiser, né? Estou fazendo assim, uma situação hipotética. Você contrata o sistema, faz R$80, coloca um estagiário para fazer, e aí fica lá montado. Você vai estudar para ver se aquilo está adequado para o seu cliente.
Se o próprio empresário for fazer, ele certamente não vai conhecer as cláusulas que são necessárias para aquele contrato. Ele vai ter problema. Quando tiver problema, ele vai fazer o quê? Procurar um bom advogado. E aí lá vem a gente de novo. Então, assim, as coisas vão mudar de lugar, muitas vezes. Vão agregar valor, mas a gente não tem como acabar o nosso negócio, a não ser que o Poder Judiciário acabe. Né? Porque, como disse o Rafael também, a gente atua no Brasil, né? Como ele falou. Por acaso, o Rio de Janeiro é o estado mais litigante do país. O maior número de operações que tem, normalmente, é em São Paulo, mas o Tribunal do Rio tem muito mais processo que o Tribunal de São Paulo. Então, isso é uma característica carioca, né? Eu sou paulista, não parece não, mas eu sou paulista. Eu nasci em São Paulo, morei lá na minha infância, depois vim para o Rio, quer dizer, para Petrópolis, porque a família do meu pai é de Petrópolis. Mas é uma característica do carioca. Eu ia falar, nossa, mas eu não posso falar porque eu não sou carioca, mas fiz a faculdade aqui. E a gente vê que, apesar dessa vontade litigante, o judiciário vai se transformar. É justamente por isso que, agregando tecnologia, nosso escritório, que é de contencioso de alto volume, e isso vai mudar, a gente precisa se adequar aos novos tempos para sobreviver. É uma questão de sobrevivência, porque a advocacia vai mudar. Só que a gente, quando fala em litigância, a gente não pensa num advogado que é só litigante. A gente pensa num advogado de consultoria, principalmente os escritórios pequenos, né? Tem muita consultoria. As pequenas empresas têm demandas diversas, então nós temos que ser um pouco clínicos gerais, né? Assim, ele quer um contrato hoje, ele tem um problema com o empregado amanhã, tem uma série de questões envolvidas e que o nosso papel de advogado é fundamental para qualquer negócio. Então, é nisso que eu acredito, no potencial que a gente tem com a nossa técnica, com o que a gente estuda na faculdade, com o que a gente agrega de valor depois da faculdade. Por isso é que eu acredito que a tecnologia vem para somar o nosso trabalho, mudar muita coisa, mas jamais acabar com o trabalho do advogado. Pessoal, a gente está chegando no encaminhamento desse painel e eu queria abrir para pergunta. Não, a gente fez um novo. Você fez um novo. Isso. E esse sistema ele já está sendo comercializado? Não. Ah, tá. Ele foi feito ele sob medida para o escritório, tá? né? Você ainda não patenteou, mas não está comercializando. A gente até deu entrada na patente dele já, por uma questão de propriedade intelectual, mas a ideia é que ele vire um produto, sim. E ele não é um programa, é isso? Porque robô, eu estou idealizando, então, ele instala no computador. Ele acaba virando uma espécie de barramento, porque assim, ele é um... Para quem olha, ele é um site. Ele é todo web. Então, você bota o endereço e carrega um site. Entendi. E você interage com ele e, atrás dele, né, existem diversos módulos. A gente deve estar hoje com uns 40, 50 robôs. E esses robôs fazem diversas ações junto a sites de tribunal, sites de clientes e por aí vai. Mas o usuário final não vê isso acontecer. Ele interage com o sistema. É um programa. É um software. É um programa. Tá bom, Rafael, obrigada. Oi? Não. A gente interage com outros tribunais também e interage muito com os sites, com os sistemas dos nossos clientes também. Porque os nossos clientes, né, bancos, operadoras, acabam exigindo que a gente alimente o sistema deles. TRT. Oi? Também. Não, tem coisa de TRT, sim. Mas... Porque TRT usa PJE, né? PJE. E já tem uns pilotos lá de PJE. Porque o PJE tem um problemão, assim. Não, ele, pra gente, é mais difícil. Problemão é o cubo, né? Ele é um pouco mais difícil porque ele não permite que você acesse o sistema por um site. Tem que acessar o sistema pela plataforma do PJE. Então, isso prejudica um pouco muito a automação. Mas a gente tem uns pilotos já, até porque a gente está meio que fortalecendo a área trabalhista, a gente tem uns pilotos onde a gente já está conseguindo interagir de alguma forma com o PJE. Sempre com muito cuidado, porque a automação é algo que o TRT tem uma resistência muito grande.
a trabalhista tem uma resistência muito grande com a automação de processos. Obrigado. Eu queria só queria dar uma ideia, porque eu estou vendo que está surgindo muita dúvida sobre o sistema. O sistema é um sistema de gestão de processos, onde ficam armazenados todos os dados do processo, com todos os documentos, tem um gestor de eletrônico de documentos, com todos os documentos, e a gente vai agregando ferramentas sistêmicas dentro do sistema, né? Um sistema de gestão que a gente vai agregando os robozinhos, aí você clica ali no sistema, ele vai direcionar para um robô que vai fazer o protocolo eletrônico, vai apertar outro botão, é outro robô que vai fazer o integrador para o sistema do cliente. Aí a gente recebe publicação, vai tudo para o sistema. São vários robôs que são ferramentas que são voltadas para o sistema, mas é um sistema de gestão de processos. Desculpa, Daniel. Não, Fernanda. Por favor. Pessoal, só quero, a gente está finalizando, quer dizer, só três coisinhas para vocês. Primeiro, é o seguinte, acho que é consenso aqui que está todo mundo carente, né? O Rafael falou aqui, ficou todo mundo desesperado para ter logo o programa dele, porque nós estamos carentes, né? Segundo, o seguinte, aí são dois pontos que não tem muito a ver aqui, mas eu não posso deixar de falar numa plateia de colegas de escritório pequeno. Primeira coisa, a advocacia está mudando até no sentido que a dificuldade que a gente tem hoje no judiciário e as decisões ruins que a gente tem hoje no judiciário é que o advogado agora tem que ser chamado, ele próprio, para ser o solucionador do problema do cliente. Não buscar como uma criança. Não buscar como uma criança brigando com outro, um irmão brigando com o irmão, o pai para solucionar o problema. Não estou querendo falar assim de aquela história de mediação, conciliação, arbitragem. Não isso. Assim, nós tentarmos. Quando eu ligar para vocês para falar com o meu cliente está com um problema com o cliente de vocês, nós tentarmos compor, nós, advogados, a solução do problema, não precisarmos ir para o judiciário. A incapacidade profissional, hoje em dia, a meu ver, é nós levarmos um problema para o judiciário. Eu tenho que chamar... Mas eu preciso de um interlocutor, por isso que eu estou falando muito sobre isso. Preciso de um interlocutor, do advogado que está aqui, a gente vamos solucionar. É para isso que o cliente nos paga, né? Solucionar o problema dele. Não, o judiciário enfim, hoje em dia está difícil.